Fala, calculista! Você precisa calcular uma estrutura em uma água como essa, mas você não sabe por onde começar. Fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo para você conseguir calcular uma estrutura como essa com segurança e de forma eficiente. Se você não me conhece, eu sou o engenheiro Felipe Tourinho e ensino outros engenheiros a calcular estruturas metálicas e ganhar dinheiro com isso. Então, se você quer aprender de fato como que você vai calcular estruturas metálicas de forma profissional, já clica aqui em se inscrever no canal e dá uma curtida nesse vídeo, porque não custa nada para você e você apoia muito o meu trabalho. Então, vamos lá falar o passo a passo de como que você pode calcular uma estrutura como essa, mesmo que você esteja começando na área de estruturas metálicas. De fato, a gente tem que ter algumas informações. E a primeira informação que a gente tem que ter é o projeto arquitetônico ou qual que vai ser de fato a geometria dessa estrutura. E quando eu falo isso, eu falo da distância entre os pilares, da distância entre as tesouras que vão ficar os pilares e tudo mais. Essas informações elas surgem a partir do projeto arquitetônico ou então da informação do cliente se não tiver um projeto arquitetônico. Depois que você definiu isso e você tem essas informações, a gente pode começar a trabalhar no formato da nossa treliça. Algo que tira muitas vezes a nossa paz, porque a gente não sabe por onde começar, mas aqui a gente vai definir isso de uma vez por todas. Olha o que você vai fazer. Vamos considerar aqui que a gente tenha apenas a posição dos nossos pilares, que foram as informações que a gente tinha lá em cima, já do projeto arquitetônico ou das informações do nosso cliente. Eu vou deletar aqui a nossa treliça, fica tranquilo porque eu tenho ela aqui do lado já, mas eu vou te mostrar como que você vai pensar nessa geometria. A primeira coisa, você tem que entender qual que é a distância entre os teus pilares, e nesse caso a gente tem que vencer um vão de 12 metros. Para vencer um vão de 12 metros, na verdade, para vencer qualquer vão, quando a gente fala sobre treliças em estruturas metálicas, a gente vai trabalhar quase sempre, veja bem, não é uma regra, tá? Isso muda de caso para caso, com vão divididos por 12, que isso é igual a aproximadamente 0,8, quer dizer, 8,3% do nosso vão, que é aproximadamente isso. Deixa eu mudar a cor disso aqui, porque não vai ficar fácil de enxergar, e aí a gente coloca isso aqui. Esse é um bom pré-dimensionamento. Felipe, eu tenho que usar isso para o resto da minha vida? Não, você vai usar da forma que você entender melhor. Se você achar que a tua estrutura tem que ser um pouco mais alta, beleza. Se você achar que a tua estrutura tem que ser um pouco mais baixo, beleza também. Mas o que eu posso te falar é que esse é um bom ponto de partida. Então vamos lá. Se a gente tem que fazer o nosso vão divididos por 12, eu vou pegar aqui vão 12 metros, 12 mil milímetros divididos por 12, a minha estrutura tem que ter 1000 milímetros. E aí você vai me perguntar, Felipe, esses 1000 milímetros, ele vai ser aqui no início da sua treliça, ou você está falando que ele vai ser, na verdade, no final da nossa treliça? E aí eu vou te responder que nenhum nem outro. Esse vai ser a nossa altura média da nossa treliça em uma água. Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer esse 1000 milímetros aqui para esse trecho e a partir daqui a gente vai começar a conceber a nossa estrutura. Para fazer essa concepção, a gente precisa entender qual que é a inclinação da nossa cobertura. E a inclinação da nossa cobertura, ela vem a partir do catálogo do fabricante das telhas. Então, a gente tem que ter mais uma informação. E você pode anotar aí que isso ainda está dentro da nossa concepção, que é o nosso primeiro passo. Então, para isso, você vai pegar lá e entender qual que é a necessidade do teu cliente, qual telha que ele vai utilizar. No nosso caso, a gente vai utilizar uma telha que tem 7% de inclinação mínima de acordo com o fabricante. Para ter 7% de inclinação mínima, a gente vai fazer o seguinte. Lembra que eu coloquei aqui a altura média da minha treliça? Ou seja, a partir de agora eu vou traçar em cima dessa linha. Então eu vou colocar aqui 7%, que é 100 para um dos lados e 7 para cima. Certo? Fiz isso, ó. Olha o que aconteceu aqui. Eu tenho esse trecho de linha e eu tenho esse trecho de linha. Quer dizer, então, que eu posso usar o comando UCS e falar, ó, agora eu não quero desenhar mais. Agora eu não quero desenhar mais como sendo X e Y. Eu quero desenhar ele meio inclinado.
Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Trouxe uma linha para cá, essa mesma linha eu vou trazer para o outro lado, vou dar um zoom para não pegar o lugar errado, e vou fazer assim, ó. Pronto. Agora eu vou voltar o UCS para o lugar certo, para o lugar dele. Na verdade, vou trazer ele para cá para não atrapalhar a gente. E veja, a gente começa a ter o nosso formato pretendido. Olha lá. Não faz sentido a partir de agora? A gente já tem os banzos externos da nossa estrutura. Então a nossa concepção está caminhando bem. Agora a gente tem que determinar qual que é a distância entre os montantes. E nesse caso eu já posso te adiantar. Você vai precisar de um montante em cada posição de terça. Felipe, mas você não tem a posição da terça e você não tem a posição do montante. E agora? Vamos lá. Quando a gente está falando de uma cobertura treliçada, o ideal é a gente começar pensando na telha. E a gente já começou pensando na telha falando que a gente tem que ter 7% de inclinação, para esse caso em específico. Além disso, você tem um espaçamento ideal entre as telhas. Eu já vou te adiantar. Um espaçamento bom para uma estrutura de pequeno porte como essa é com 1,60 m entre terças de cobertura, que vai ser o vão que a telha vai vencer. Tem telhas que vão conseguir suportar vãos maiores, tem telhas que vão conseguir suportar vãos menores. 1,60 m é um bom parâmetro, não só para o cálculo, também como para a montagem dessa estrutura. Então confie em mim. Então vamos fazer o seguinte. Vou medir aqui, ó, qual que é o meu vão. O meu vão aqui, inclinado, o meu banzo, tem 12.029 milímetros. Então, mais uma vez, eu vou abrir aqui a calculadora, 12.029, e eu quero dividir isso o mais próximo possível de espaçamento de até 1,60 m. Vai ficar mais ou menos isso, um pouquinho mais, um pouquinho menos, não vai fazer tanta diferença assim. Então, eu vou dividir esse valor por 1.600, e ele vai dar 7,5. Esse 7,5 aqui quer dizer que a gente precisa de 8 espaçamentos para a gente ficar perto de 1.600 milímetros entre montantes ou entre terças. Então o que eu posso fazer? Eu vou usar o comando div de dividir e vou colocar aqui, ó, eu vou juntar essas duas barras, que eu quero uma barra só, vou colocar o comando div e vou dividir em 8 peças iguais, em 8 trechos iguais. Vamos medir qual que é a distância que está entre essas terças. 1,5. Excelente. Felipe, mas tem uma opção de você ficar mais leve. É verdade, até pode ter uma opção de espaçamento que você consiga uma estrutura mais leve. Não quer dizer que vai ser a melhor opção e isso cabe ao seu julgamento de engenheiro. Eu vou manter assim, tá? E aí, a partir de agora, a gente já tem as posições das nossas terças. O que eu vou fazer então? Eu vou copiar aqui os nossos montantes para que a gente já consiga desenhar a nossa estrutura. Pronto, fiz aqui e agora a gente precisa determinar como que vai ficar de fato o nosso treliçado. Se vai ficar apontando para o meio, se vai ficar todo para um lado, se vai ficar para cima e para baixo. E eu já vou te falar aqui o seguinte, existe sim uma melhor concepção se você tem muito claro quais são os carregamentos que vão atuar na sua estrutura. Se você tem todos esses carregamentos já calculados e definidos, você consegue colocar qual que é a melhor concepção, mas não se preocupa, isso não é uma regra e não vai mudar tanto na sua estrutura de pequeno porte, tá? Para esse caso em específico, vale a pena a gente fazer as nossas diagonais em zigue-zague. Felipe, mas e se eu quiser fazer diferente? Faz diferente. Testa, avalia, você vai achar qual é a melhor opção para você. E aí eu só vou apagar esses nós e voilá! A gente tem agora definido como que está a nossa concepção estrutural. A gente não tem só a nossa concepção estrutural, mas a gente tem a posição das nossas terças de cobertura. Então o primeiro passo, que é a concepção, já foi. O segundo passo, pode anotar aí, são de fato as nossas terças e os nossos travamentos. Quando a gente fala de terças e travamentos, a gente já sabe que a gente tem terças aqui, ó. Então eu vou desenhar uma terça aqui rapidinho para exemplificar. 127, 50, 15 na chapa 2 mm, vai estar de bom tamanho. Vou deixar aqui e eu vou espelhar para cá. Você vai ver que ela vai ficar legal. Pronto, temos a nossa terça aqui. Vou copiá-la para cima do próximo montante e vou copiar de montante em montante. Pronto, fizemos aqui, ó, todas as nossas terças, ficou faltando uma. Pronto.
Então aqui todas as nossas terças, e a gente sabe que as terças, elas também precisam de travamentos laterais. Para fazer esses travamentos laterais, a gente precisa pensar no vão dessas terças. E lembra que a gente já tinha essa informação de quais serão as distâncias entre tesouras lá do projeto arquitetônico, ou também das informações do nosso cliente? Pois é, então a gente já conseguiu desenhar então onde estarão as nossas treliças e como estarão definidos os nossos banzos. Sendo assim, o que a gente vai fazer é o seguinte, aqui em verde, que eu estou selecionando agora, essas barras em verde, elas são as posições das nossas treliças, das nossas tesouras em uma água. E aqui em vermelho são as nossas terças de cobertura. E essas terças de cobertura, elas precisam de travamentos. Como a gente está trabalhando com a distância de 6 metros entre pórticos, eu vou falar para você, você vai fazer a sua terça e você vai dividir ela em 3 partes iguais para colocar as suas agulhas rígidas ou as suas correntes rígidas, dependendo da região que você está no país ou até fora do país. Tá? Além disso, você precisa sempre usar o conjunto corrente rígida mais frechais, que são essas barras inclinadas. Se você quiser saber mais sobre estruturas metálicas como um todo, nos links aqui na descrição do vídeo eu tenho os meus cursos. E aí eu tenho cursos completos, eu tenho cursos iniciantes. Dá uma clicada aqui embaixo que eu tenho certeza que se você quer calcular profissionalmente e ganhar dinheiro como engenheiro, eu vou te ajudar demais com isso. Então vamos lá. Como eu falei, você precisa do conjunto corrente ou agulha rígida mais frechais para conseguir travar lateralmente as suas terças. Combinado? Além disso, a gente precisa dos nossos contraventamentos. E olha aqui, é o que o pessoal chama de X, certo? Então eu fiz o contraventamento, porque essa é uma estrutura relativamente pequena, só aqui no meio, e aqui já vai ser o suficiente para a gente. E ótimo, já fizemos as nossas terças, os nossos travamentos, os nossos contraventamentos de banzo superior. Não esqueça, toda vez que a gente vai trabalhar com coberturas, a gente tem que se atentar ao travamento do banzo superior e também do banzo inferior. Para fazer o travamento do banzo inferior, a gente vai utilizar mãos francesas. Onde que vão ser aplicadas as nossas mãos francesas? Nos encontros dos contraventamentos. Tá vendo que eu tenho um contraventamento chegando nesse ponto aqui? Pois é, esse é um ponto que vai precisar de uma mão francesa. E aí, se eu vou colocar uma mão francesa aqui, eu vou ter que colocar aqui também. Eu vou ter que colocar aqui também. E eu vou ter que colocar aqui também. Felipe, eu vou colocar a mão francesa onde os meus contraventamentos não se encontram, como é esse caso aqui que eu estou te mostrando? Não, você não vai colocar a mão francesa aqui. Você vai colocar a mão francesa aonde tem encontro de contraventamentos. Então aqui é uma posição, aqui é uma posição e aqui é uma posição. E aí você faz a mão francesa em todo o comprimento da tua estrutura na posição que tem o encontro dos seus contraventamentos. Essa é uma discussão muito ampla e eu falo isso muito claro e muito detalhado dentro dos meus cursos. Então não perde tempo, clica aqui embaixo que você vai se surpreender com os nossos cursos. Beleza? Fizemos isso, a gente precisa modelar para levar para o CIP 3D, tá? Então nesse caso eu fiz um unifilar aqui, que eu tenho um vídeo aqui no canal que eu te ensino como que você faz o unifilar e como que você vai importar isso para o CIP, tá? De maneira totalmente automática, beleza? Fizemos isso, veja aqui, ó, já coloquei as mãos francesas exatamente onde tem o encontro dos nossos contraventamentos ao longo de toda a extensão da nossa cobertura. Felipe, você não colocou a mão francesa aqui nas extremidades. Veja bem, é porque esse ponto aqui ele já está travado com os nossos pilares que a gente não vai modelar nesse caso, a gente vai considerar apoios externos. Beleza? Então, vamos agora, que a gente já modelou toda a nossa estrutura, passar lá para o CIP 3D para finalizar as nossas configurações. Então, venham aqui para as nossas configurações e a gente já tem muita coisa aqui. A gente já trouxe, importou aquele DWG aqui para dentro do CIP 3D. E aí, a gente já tem meio caminho andado. Qual que é o terceiro passo e que é um passo muito importante? Você determinar os comprimentos de flambagem da sua estrutura. E para determinar o comprimento de flambagem das suas estruturas, você precisa entender como estão os seus travamentos. Lembra que a gente já falou sobre isso? Então veja bem, vou tirar um print aqui para a gente desenhar rapidamente como que vão ficar os
comprimentos de flambagem na nossa tesoura. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou desenhar aqui na nossa tesoura. A nossa tesoura, vou pegar aqui pela da extremidade, que vai ficar fácil para a gente desenhar. Ela vai ter na menor inércia, tá? A distância entre os meus montantes. Então, em vermelho, flambagem na menor inércia. Se você não sabe o que é a flambagem na menor inércia, eu também tenho um vídeo aqui no canal em flambagem em 3 passos no CIP 3D. É um dos vídeos mais assistidos do meu canal, então corre lá para ver, tá? Então, na menor inércia, essa vai ser a distância dos nossos pontos de travamento. Ou seja, lá no CIP 3D eu vou colocar beta igual a 1 para os nossos banzos quando eu estiver falando de flambagem na menor inércia. Agora, quando nós estivermos falando sobre flambagem na maior inércia, a distância vai ser a distância entre os nossos contraventamentos. Eu vou mudar aqui, vou colocar um azul escuro, roxo. Pronto, o roxo vai ficar mais fácil. Então aqui, ó, os nossos contraventamentos estão aqui neste ponto e neste ponto. Então essa distância aqui, ó, vai ser a distância do nosso comprimento destravado na maior inércia do nosso banzo, ok? Do nosso perfil de banzo. Então tá aqui. E aí você pode configurar como sendo essa distância aqui, ó, o nosso comprimento destravado. Ou então você pode colocar beta igual a 2. Se você não sabe o que quer dizer beta igual a 2, eu sugiro que você coloque esse comprimento aqui, ou então assista as outras aulas onde eu ensino sobre isso aqui dentro do canal do YouTube. Beleza? Fizemos isso aqui e ótimo. Estamos caminhando bem nas flambagens dos banzos. Fizemos isso para a flambagem na maior inércia, fizemos isso para a flambagem na menor inércia. A distância entre os contraventamentos também vai ser a distância para a flambagem lateral. Então a gente vai assumir isso tanto para o banzo superior quanto para o banzo inferior. Confia em mim que isso vai dar certo. E aí a gente termina as configurações de flambagem das treliças. Tá? Não vou entrar no assunto das flambagens para as terças, porque eu falo isso aqui em diversos vídeos, e aqui a gente está falando sobre a treliça de uma água. Beleza? Então, flambagem na menor inércia, beta igual a 1. Então, flambagem na menor inércia, XY, beta igual a 1. Beta igual a 1. E flambagem na maior inércia do nosso banzo, que é o plano XZ, aqui no CIP, a gente vai colocar beta igual a 2 ou a gente vai colocar direto o comprimento como sendo 3,8 metros, tá? Por que 3,8 metros, Felipe? Porque a distância aqui do beta igual a 1 é igual a metade de 3,8 metros. E como a nossa distância desse L aqui são 2 espaçamentos entre os montantes, vai dar justamente 3,8 metros. Então, voltando aqui no CIP 3D, eu vou chegar aqui, ó, e colocar para mostrar somente os meus banzos e os meus contraventamentos, para a gente saber exatamente onde que a gente está falando. Menu barra, flambagem, e veja, já coloquei aqui, ó. A gente tem, então, no plano de menor inércia, beta igual a 1, plano XY, e na maior inércia, que é o plano XZ, a gente tem 3,8 metros. Beleza? Assim a tua estrutura já está totalmente configurada. Ótimo, você vai ter que fazer a mesma coisa para todos os elementos da obra, tá? Aqui a gente está falando especificamente sobre os banzos das nossas treliças em uma água. Muito importante, além dessas flambagens que a gente está colocando na treliça, são as flechas. E para fazer as flechas também vai ser aqui, ó, no menu barra, e esse é o quarto ponto, quarto passo para o dimensionamento da nossa estrutura, e vem aqui em flecha limite. Quando eu venho aqui em flecha limite, eu vou selecionar apenas os meus banzos, tanto o meu banzo inferior quanto o meu banzo superior. Tudo bem? Fizemos essa configuração e aqui eu vou selecionar para colocar o limite de deformação de flecha para os nossos banzos. Quando a gente fala sobre flechas, a gente tem que ir lá na NBR 8800 e eu vou falar para você. A NBR 8800 fala que para vigas de cobertura a gente pode usar uma flecha limite, do vão total da nossa estrutura, ou seja, desse pontinho aqui até esse pontinho aqui, que a gente já sabe que são 12 metros,
12 metros, ou seja, 12.000 milímetros, e o nosso limite vai ser esse valor divididos por 250, ok? Então, isso aqui vai ser para a gente o nosso deslocamento máximo permitido pela norma. Como que a gente vai fazer isso no CIP 3D? Vou voltar, CIP 3D, e eu pego aqui, ó, flecha máxima relativa, nesse caso, de um banzo em U simples que a gente está utilizando aqui, vai ser L sobre 250. Basta eu clicar aqui. Se você estivesse utilizando um perfil na maior inércia, no sentido da flecha, você chegaria aqui e colocaria flecha máxima relativa a XZ como L sobre 250 também. Beleza? Fizemos isso, já encerramos o nosso quarto passo. E o quinto passo, e talvez o mais importante, não é o mais importante, tem que juntar tudo para fazer todos como mais importantes. Tá? E um passo muito importante também é a introdução do carregamento. Tá? Então vamos lá, recapitulando. Primeiro passo, concepção da estrutura a partir da arquitetura ou das informações do seu cliente. O segundo passo vai ser tanto as terças quanto os travamentos laterais da tua estrutura. O terceiro passo são as flambagens, importantíssimo para o dimensionamento. Quarto passo, configuração das flechas, e se você quer um vídeo só sobre flechas, tem aqui no canal também. E o quinto passo, a introdução dos carregamentos nessa estrutura. Para os carregamentos, eu vou te dar a seguinte dica. Tá vendo essa seta em preto que está aparecendo aqui no meio da nossa tela? Essa seta ela tem que estar na mesma direção da instalação das telhas. Se você fizer isso sempre pensando dessa forma, você nunca vai errar a direção de distribuição desse carregamento. Por que eu falo isso? Porque eu já vi várias vezes alunos que estão iniciando nas estruturas metálicas fazendo assim. E essa distribuição a gente lança as cargas somente para os nossos banzos. Só que quem faz essa distribuição de cargas são as telhas. E as telhas são instaladas sobre as terças. Ok? Então a gente tem que mudar e colocar sempre essa seta na mesma direção das telhas. Nesse caso em específico, a gente está utilizando carga permanente da telha TP40 que a gente está utilizando, que são 6 kg por metro quadrado. Uma carga variável de 25 kg por metro quadrado, que está preconizada lá na norma de cargas, e também uma carga de vento de 45 kg por metro quadrado. Mas isso aqui foi um exemplo prático de como que a gente vai fazer. Tá? Depois que você fez isso aqui, você pode mandar calcular a sua estrutura. Depois que você manda calcular a sua estrutura e você fez todas as configurações que nós falamos, você parte de fato para o dimensionamento dessa estrutura. E aí você vai saber qual que é a terça que você vai utilizar, qual que é o banzo, qual que é a mão francesa, qual que é a agulha, quais que são as diagonais montantes e tudo mais. Basta você ir clicando nos seus banzos, se você já fez a configuração dos perfis, que vai aparecer aqui, ó, quais perfis aprovam e quais perfis reprovam. E eu adoro o CIP 3D por causa disso, porque se você vier aqui nesse menu, verificações do estado limite último, e clicar em cima de uma parcela da sua estrutura, vai vir todo o relatório de dimensionamento. E aqui você pode usar para estudar também. E mais uma vez eu vou te fazer o convite, se você quer calcular profissionalmente estruturas metálicas, e você quer ganhar dinheiro com isso no mercado de engenharia, aqui na descrição do vídeo eu tenho vários links que vão te ajudar. Eu tenho o curso de galpão treliçado em 2 águas completo, da base ao topo. Eu tenho mezanino metálico com escada, que está muito completo. Tem cálculo e detalhamento de poço de combustível, usando o CIP 3D e o Tekla Structures, o curso completo. Falo tudo sobre vento em poço de combustível, que é sempre uma dúvida gigante. E eu tenho também o meu curso completo, onde eu abordo toda a teoria das estruturas metálicas e aplico na prática. Nunca vou te ensinar só teoria e nunca vou te ensinar só prática. Eu tenho que sempre aliar os dois para você ser um engenheiro de verdade e ganhar dinheiro com isso. Se você quer me contactar, procura no Instagram o meu nome lá que você vai achar. Beleza? Um grande abraço, eu espero que agora você saiba como calcular uma estrutura como essa e até a próxima.